presidente. Eu tenho insistido que há necessidade de adequação e de uma melhor técnica nos projetos executivos e recebi com alegria de uma grande procuradora do município a publicação no Diário Oficial do nosso município por parte do secretário Dornelles de um regramento oriundo da Procuradoria-Geral do município através da Instrução Normativa número 1, que estabelece procedimentos para elaboração, tramitação e encaminhamento de minutas de projeto de lei no âmbito do município de Caxias do Sul. Isso a partir do dia 13 de março. Uma pena que anteriormente, e com o encaminhamento desse projeto, não havia sido promovida essa correção pela Procuradoria do município. E é um outro projeto que eu entendo como adequação, como entende o vereador Eloy Frisso, e eu entendo que deveria ser mais clara, vereador Daniel, esse modelo de adequação. Porque se há a possibilidade de adequação com uma licitação contratada em setembro do ano passado, poderia haver previsão orçamentária já em dezembro. Não havia necessidade de nós votarmos novamente algo que podia ter sido solucionado em dezembro. Então, eu entendo que há um erro no trâmite legislativo. Mas o que mais me preocupa foi que os assessores da vereadora Sandra me trouxeram uma situação do cancelamento da licitação em razão de um suposto direcionamento. E isso, sim, deve vir com preocupação para essa casa. Porque os outros que gostariam de vender os computadores para o município não tiveram oportunidade em razão da marca do computador. O município não pode escolher a marca do computador, tem que escolher a especificidade técnica. E isso houve a suspensão da licitação em razão da escolha da marca de um computador. Não é possível que alguém que escreva a licitação não tenha conhecimento da lei de licitações e da vedação legal para que se escolha a marca na compra de um computador. Então é uma questão que eu, obviamente, vou votar favorável. Mais um voto de confiança em razão da Instrução Normativa número 1, publicada em 13 de março. Acredito que a Procuradoria tende a fazer, em razão dos procuradores concursados, um bom trabalho e tenho certeza que, através dessa adequação, haverá uma nova política de encaminhamento de projetos para essa casa, mas fica a minha preocupação quanto a esse modelo que eu entendo que possa ser um direcionamento. De imediato, vereador Daniel. Eu recebi aqui do Gustavo, do IPAM, que ele, inclusive, é o diretor da farmácia do IPAM. O Melete, ele é CC8, ele não é presidente. Não é diretor. Não, das outras só eu quero só fazer um... Não, eu quero só para... Porque ele me mandou aqui, e é importante salientar que o Melete, ele não é diretor, ele é um CC8. Então, e o Gustavo, ele é servidor de carreira e ele entende muito bem do processo e o trabalho lá dentro. Obrigado. Eu conheço o Gustavo desde a época que ele disputava a eleição do diretor acadêmico comigo. Então, não tenho nenhum problema com ele. Agora, o que aconteceu por parte da prefeitura com a suspensão pelo prefeito Adiló, como bem tratou o vereador Frisso, com excelência, do que o Gustavo havia feito, o Gustavo errou. É inegável que ele errou. Sobrou para o prefeito arrumar. Palavra, presidente. É uma situação que eu comentei que o prefeito Adiló me lembra algumas tropeçadas de outros governos que parece que quem manda não é o prefeito, vereador. Como é que um diretor do IPAM publica a criação de um CC e só para o prefeito ter que suspender? Eu sei que o prefeito não tem nada com isso. Eu tenho respeito pelo Gustavo, que eu encontro na rua, sempre converso. Agora, acho que houve um erro pela parte do Gustavo, queria um desgaste para o prefeito, muito fácil. A gente poderia vir aqui fazer um discurso de 10 minutos, falando é só CC, é só CC, é só CC. A gente fica feliz que o prefeito cortou o CC. E, obviamente, a proposta do Gustavo original, com certeza ele vai lhe mandar um WhatsApp, ele tem o meu telefone, era aumentar o salário do Melete. Então, aqui não tem ninguém que é criança, todo mundo aqui lê o Diário Oficial do município, lê a posição do Gustavo e a proposta dele era criar um CC e aumentar a remuneração para um secretário adjunto. Essa era a proposta. Permite uma parte, por gentileza. Pelo respeito que eu tenho pelo Gustavo, tá? Tá ligado aqui, até pelo respeito que eu tenho pelo Gustavo, vereador Cláudio. Havia uma definição de parte do prefeito e um pleito que eu entendo justo de parte do diretor da farmácia do IPAM de também ser acolhido com uma pequena verba de representação. Tá? E foi feito o edital de uma coisa que havia sido discutida, mas não tinha sido acertada com o prefeito.
porque o Gustavo tinha opinião contrária, quero deixar bem claro isso, tá? Tinha opinião contrária, e prevaleceu a opinião contrária do Gustavo, e que fez com que o prefeito determinasse a revogação do edital. Então, quero deixar bem claro aqui a posição do Gustavo, né, com relação a esse episódio. O velho poema, né, vereador Friso? Um é, mas não parece, outro parece, porém não é. E aqui o Gustavo, por assinar... Aqui, vereador, por exemplo, me permite de novo. Aqui na Câmara, por exemplo, depois que a gente adotou a tal da assinatura eletrônica, né, a nossa assessoria normalmente é que encaminha tudo, né? Tu não tem mais o processo físico, né? Que tu olha e tu relê e relê. Perfeito. Então tem que ter esses cuidados, né? E que bom que o Gustavo teve esse cuidado, conversou com o prefeito determinou a revogação e está resolvido o assunto. Eu tenho cuidado todos os dias de ler a documentação que eu assino e eu cobro que o Gustavo tenha esse cuidado também, porque ele é alguém que exerce um cargo que é muito importante para o município e muito importante para os servidores. Vou votar a favor. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Daiane.